Irmãos, graças a paz, vamos dar início aqui ao nosso evento, né, o bicentenário de Saracali. Hoje nós teremos, então, uma palestra produzida pelo Seminário Teológico Congregacional de Recife, em homenagem, então, aos 200 anos do nascimento de Saracali. Hoje nós teremos, então, um convidado, o querido pastor e doutor Douglas Nassif, que estará conosco, então estará fazendo a palestra. Eu só vou explicar, antes de passar para o pastor Douglas, e antes de orarmos e passar para o pastor Douglas, como será o formato. Nós teremos, então, o primeiro momento da palestra, certo? Então, peço que os irmãos deixem os microfones desligados e apenas o pastor Douglas estará fazendo a palestra. Após a palestra, teremos, então, aí a abertura para os irmãos tirarem suas dúvidas, comentarem, certo? E perguntarem ao pastor Douglas. Então, será o nosso formato, primeiramente a palestra, e depois abriremos, então, para os irmãos dialogarem, tirarem suas dúvidas com o pastor. Bom? Então, por isso, qualquer microfone que for ligado, estaremos desligando, por causa disso. Perguntas, podem colocar no chat também, eu estarei aqui guardando as perguntas, para depois, aqueles que quiserem, a gente pode fazer o pastor Douglas. Caso não queira fazer, quiser fazer pelo chat mesmo, estarei fazendo, então, a pergunta, certo, para o pastor Douglas, ele se colocar aí no chat. Bom, vamos orar, ou pedir ao pastor Rafael, que nos eleva a Deus em oração. Obrigado pelo pastor Douglas. Muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse encontro, obrigado pela Tua graça, que é melhor do que a vida, obrigado por podermos pensar sobre esta irmã querida que abençoou tanto a nossa pátria, a nossa igreja congregacional. Rogamos a Tua bênção sobre o nosso irmão, Dr. Douglas, que o Senhor possa usá-lo e que sejamos instruídos através dessa palestra e que possamos fazer bom uso no nosso dia a dia, em nossas igrejas, em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, te louvamos pela vida do seminário, por esta iniciativa, por esta programação, e que o Senhor seja em tudo glorificado. Muito obrigado, em nome de Jesus oramos, amém. Pastor, a falar. Ok. Então vamos lá. Bom, o bicentenário de Saracali, estamos próximo deles, né? Da data, 25 de maio, né? Mas eu acho que um bicentenário é uma data que pode ser comemorada de uma forma ampliada. Eu acho que num ano, outras datas poderão ser utilizadas também, né? Eu lembro quando, em 2007, nós tivemos um encontro de 100 anos sem Sara, e tivemos uma retrospectiva, foi um encontro juntando São Paulo, Rio de Janeiro, teve concurso sobre o tema Saracali, alguns projetos foram feitos, né? E sempre é uma experiência boa esse tipo de revisitar a história. Fizemos também com Cali, né, em 2009. A gente tem procurado trabalhar nesse tempo. Hoje, como está em tela, nós vamos trabalhar um pouco com Saracali e seu legado às igrejas caleianas e ao protestantismo brasileiro. Um texto que eu costumo trabalhar quando falo dos nossos pioneiros é esse daí que está. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, é um momento de prestar homenagem, prestar honra àquela, em especial hoje, que, como foi lembrado na oração, trilhou os caminhos na nossa terra, na nossa nação, para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Evangelho. No nosso encontro, que marca esse bicentenário, é um momento que consideramos um momento especial para reflexão dessa
contribuição da missionária inglesa na expansão do protestantismo de missão no Brasil. A participação de Sara é longa, é mais de 50 anos, nós vamos acompanhar e ver. E ao revisitar a sua biografia, de certa maneira, eu faço um retorno às origens de nossas pesquisas. Pesquisas essas que já somam, e às vezes a gente se assusta quando olha o retrovisor no tempo, já somam 25 anos. Eu estou completando 25 anos com Sarah Kalley. Então, de certa forma, bodas de prata estudando Sarah Kalley. E eu fico vendo tanta coisa que eu não sei ainda, né? E preciso saber, né? Então, revisitando então essas pesquisas e buscando compreender melhor essa participação. O nosso ambiente, dentro do seminário, é claro, que é mais acadêmico. E dentro da academia, quando fazemos um trabalho, seja a nível de graduação, seja a nível de pós-graduação, é comum nós buscarmos na monografia, dissertação, tese, ver o estado atual da questão. Ao fazer essa retrospectiva, nós vamos fazer algo que não é comum na academia, né? Nós vamos ver o estado da questão essa, Sarah Kalley, biografia, dados de Sarah Kalley, há 25 anos, para ter um start e caminhar para ver o que nós desenvolvemos nesse período. Esse percurso reflete o desenvolvimento de nossa produção. Produção essa que foi inserida dentro de uma coleção que denominamos Coleção Kalleyana, que, dentro dos seus conteúdos, amplia o entendimento do legado de Sarah Kalley. Sarah nos chamou a atenção ao fazemos pesquisas sobre o protestantismo brasileiro. Eu estava, naquela época, pesquisando sobre Kalley. E as informações de Sarah eram limitadas. Sobre Kalley, nós tínhamos, eu posso dizer até, bastante informações. Mas, sobre Sarah, ela era bem reduzida. De certa maneira, havia uma repetição que, para mim, como pesquisadora, era até meio desanimadora, pois ela, via de regra, se apresentava sob os seguintes termos: a consagrada esposa do médico missionário Robert Kalley, ou a autora do inário Salmos e Hinos, né? E não passava muito disso. Havia um silêncio muito grande sobre a atuação das mulheres em geral. E até, como hoje nós temos a presença de várias mulheres, talvez até alguém de vocês possa estar pensando, mas essa situação se repete, né? E acho que em nossas igrejas, vira e mexe, acontece isso. Tem mulheres que passam a vida toda sem ter seu nome pronunciado na igreja. Ela é esposa de alguém, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, e o nome dela nem sai. E às vezes é esposa, e o Senhor dá alta celestial para o marido, e nem assim ela ganha o nome, porque ela fica viúva do fulano de tal, né? Então parece que tem um certo deslocamento. E, além desse silêncio que me parece comum na nossa sociedade, era, em particular, muito evidente
em Sara. A descrição de Sara era tal que, quando ela escrevia um hino, ela não colocava o nome dela, ela colocava uma letrinha, K. De certa maneira, aqui não tinha uma originalidade, porque o Calley fazia isso antes dela, colocava a letra K. E quando ela começa a escrever, ela coloca a letra K. Isso, para pesquisador, é triste, porque quando você vê o K, você fala, e agora? É dele ou é dela? Não dá pista. Sara consegue escrever um livro e não coloca o nome dela. E no livro ela não coloca nem a letra K. Né? De certa maneira, aqui eu começo, o meu primeiro trabalho acadêmico foi A Mulher Atrás da Letra K. 2001, eu iniciei a minha pesquisa sobre Sara. Eu ainda estou fazendo, no mestrado, o estudo sobre Calley. Nessa época, encerrando a pesquisa, a dissertação de mestrado de Calley, a gente começou a buscar biografia de Sara. Mas encontramos, como eu falei antes, citações esparsas em livros acadêmicos. E nenhuma, e olha que eu revirei bastante, nenhuma biografia foi encontrada nos bancos de tese sobre Sara Calley. Universidade estadual, federal, particular, as universidades confessionais, teses, dissertações, monografias, não havia sobre Sara. Algum aporte era feito sobre hinos, sobre hinologia, sobre inódia, mas sobre biografia, né, não havia. Claro que se a gente pegar um texto de uma acadêmica sensacional que nós tivemos no congregacionalismo, a professora Henriqueta Rosa Fernandes Braga, um dos nomes principais, se não o principal, na área de música, e em especial na música evangélica, mas na música geral também, do século passado, né? Ela, quando escreve seus textos, ela escreve sobre salmos e hinos e também sobre a música, né, cristã no Brasil. Ela tem um breve texto sobre Sara dentro de um livro que é essencial, e a literatura é de 1961, e é literatura obrigatória de quem trabalha nessa linha de pesquisa até hoje, mas a biografia de Sara não passa de 3 páginas. Indo para a historiografia das igrejas caleianas, a principal coleção que temos é a coleção Lembranças do Passado. Nós temos aqui, né, um livro, né, 4 livros. E essa coleção, ela inicialmente foi publicada por volta, Hilda, se você lembrar, você me ajuda aí, 1895, eu sei que é no final do século XIX, no cristão, mas em fascículos e não é completa. Né? E depois, só na década de 40 do século passado, 43, 44 até 47, lança os 4 livros. Uma época difícil, João Gomes da Rocha, filho dos Calley, faz os 4 livros, ele recebe como herança todo os dados dos Calleys, né? E eles eram muito organizados. Para ter uma ideia, esses 4 livros dão mais de 1.500 páginas. E nesse, que é o texto principal da história calleiana, o João Gomes da Rocha, no seu início, ele coloca claramente, o objetivo dele é completar a narrativa oficial sobre Calley. Quando eu coloco entre aspas aí,
em negrito é que eu transferi, né? Eu importei lá do original do João Gomes da Rocha. Então, o objetivo dele, o personagem, imagina assim, o livro é como um cenário. O personagem principal, Cali. A Sarah é coadjuvante, então ela aparece de um lado, do outro, alguma coisa assim, mas não é o personagem principal. Ele falando dela diz, consagrada esposa e colaboradora do Dr. Cali, uma expressão, e ele, em especial, conviveu com ela até o final da vida dela, né? Tem um carinho, um respeito, uma admiração, mas não era o foco da biografia que ele faz do Cali. Busquei outras biografias. Encontramos 3 biografias que, aqui, juízo de valor, peço desculpa se alguém vê diferente, 3 que eu considerei principais. Uma, o esboço histórico da escola dominical, publicado pela Fluminense em 1932, está próximo, inclusive, de chegarmos ao centenário dela, né? Que dedica 3 páginas à sua vida. Aqui, nesse esboço, tem na parte final, é um trabalho meticuloso, fantástico. Eu acho que é um dos melhores textos que eu já vi de reprodução da história e que contempla os personagens diversos. No final, diz dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos e dos membros. Claro que não de todos, não comportaria, tem um bom volume, mas seria muito grande para colocar todos, mas dos membros principais. Claro que Sara, não sendo pastora, não sendo presbítera, não sendo diaconisa, ela está entre os membros, tem ali 3 páginas dedicadas à sua vida, uma biografia, portanto, pequena. Aparece na parte da historiografia, mas a relação dela, descritiva, é pequena. Um segundo livro, Heróis da Fé Congregacional, talvez do autor que tenha mais escrito sobre congregacionalismo no século passado. É minha impressão. Ismael da Silva Júnior. Ele, no Heróis da Fé Congregacional, volume 1, se propõe a escrever sobre o casal, né? Robert e Sarah Cali. Né? É um livro de 90 e poucas páginas, e dessas páginas ele contempla com a Sarah 7 páginas. E aqui ele até diz por quê. Ele fala que eles têm muita experiência em comum. Então ele acha que a experiência é a mesma. Eu acho que Ismael da Silva Júnior é um dos nomes principais, não só do congregacionalismo, mas da cultura evangélica do século XX. E dentro da nossa cultura, do nosso país, nós temos alguns aspectos que fazem parte da nossa cultura, né? Então, é diferente. Eu lembro que outro dia, era até a ordenação de um pastor aqui em São Paulo, e eu fui apresentar uma irmã que tem teologia, tem uma excelente formação, tem um excelente ministério para um outro pastor, e eu, que não era de São Paulo, eu fiz menção dela. Ah, você conhece? E falei o nome dela. Ah, sei, é a mulher de alguém, né? Então, e falou o nome, não vou falar o nome, então eu posso colocar o irmão numa situação de exposição. Ah, é a mulher de alguém? Eu falei, não fala isso, é a mulher de alguém. Ela é muito mais do que isso, né? E eu sei que isso faz parte da nossa cultura, né? Então, dentro da nossa cultura, às vezes se acha que num casal, falando do marido, está falando dos dois. Não é bem assim, né? E eu acho que tem isso naquele Heróis da Fé.
O apêndice é maior, tem 9 páginas, do que a narrativa sobre Sara. E um terceiro artigo, que é um artigo para a vida cristã, por isso, compacto, de Dona Esther Marques Monteiro, de saudosa memória, que eu acho que é a análise mais profunda. E ela tecia muito bem as ideias, o encaixe. É o melhor texto que eu, particularmente, me perdoe o juízo de valor, que é feito, né? Que fala sobre o legado e aponta Sara, mas com 5 páginas, que era a dimensão, tem até o número de caracteres, páginas, que a revista pedia. Bom, diante dessa escassez de fontes sobre Sara, adotamos uma abordagem metodológica diversificada, explorando, entre outras, eixos diferentes da história. Eu não tinha fontes para selecionar, então tive que entrar através da história das mulheres, a microhistória, biografias comparadas, a hermenêutica da suspeita. Eu usei outros recursos para tentar trazer elementos que me preenchesse lacunas da biografia de Sara. Estruturei a minha pesquisa em 3 pontos. A primeira, buscando uma biografia o mais detalhado possível, levando em conta as limitações, que resultou num livro que é o livro de Sarah Kalley. Esse livro de Sarah Kalley, missionária pioneira na evangelização do Brasil, né? Eu tenho aqui na minha mão a versão de 2022, ele tem 264 páginas, eu não costumo marcar páginas, mas só para vocês verificarem da onde estava, né? 3, 5, 7 páginas, aonde a gente chegou. Um trabalho de 5 anos de pesquisa. Uma segunda linha de pesquisa, um segundo eixo, foi uma análise do inário e da prática do culto no início do protestantismo. E aí o material foi recolhido e socializado com esse texto aqui, Convertendo através da música, a história de salmos e hinos. Aqui havia o aporte da professora Henriqueta Rosa, né, que escreveu com muita precisão. Né? Eu acho que de salmos e hinos, a melhor produção é da professora Henriqueta Rosa, sem dúvida nenhuma. O que traz é a ideia os salmos e hinos, que eu chamei de primitivo, porque eu acho estranho que a gente fala de 1861, a primeira edição. A primeira edição foi feita em Londres, e em 55, na chegada dos Kalley, eles trouxeram na bagagem deles. Em 61, é a primeira edição brasileira. A Sara, quando faz essa edição, ela tem uma liberdade total e ela modifica totalmente os salmos e hinos primitivo, que eu chamei, que tinha a sua primeira expressão em 1842, né, quando foi feito o primeiro hino na Ilha da Madeira. Né. A terceira era a ideia, Sara, queira ou não, ela é uma cidadã do império maior que havia naquele tempo, o Império Inglês. Era uma cidadã vitoriana, era uma protestante de origem puritana. Então, a palavra de Sara tinha um peso especial nos ambientes que ela estava.
Então, ela teria que ter passado alguma coisa diferente nos seus contatos com as mulheres. E aí eu procurei buscar essa forma de expressão de Sara com as mulheres brasileiras, ou que ela se encontra no Brasil. No momento em que o Rio de Janeiro começa a expandir, o Rio de Janeiro ainda é pequeno, 3 quilômetros para norte, 3 quilômetros para sul e 3 quilômetros para oeste, né? Para leste não dá porque era o mar, né? Então ele é pequeno, mas começa a ter o subúrbio, né? Começa a lotar as relações, trocar as casas, ter o modelo francês e inglês sendo aplicado em sociedade, e aí entra uma puritana, protestante, falando sobre a ética protestante. Tem um livro que os metodistas lançaram que tem um capítulo meu, mas eu trouxe para nós, para a nossa tradição, o cotidiano feminino no Segundo Império, em que eu trabalho com essa experiência de Sara. A nossa pesquisa realizada revelou uma Sara como uma mulher que, de maneira consciente, desafiava os limites, sabe? De testar os limites impostos pelo papel social feminino da sua época, tornando-se uma figura histórica de grande relevância e uma líder na implantação tanto da figura, uma figura histórica feminina, como também dos valores puritanos. Gente, eu acho incrível que no tempo de Sara, da instalação da Fluminense, mulher não podia andar sozinha nas ruas. Ela era rotulada como mulher pública. Então, imagina esse tipo de perversão, não sei se tem outra palavra. E ela vai instalar a sociedade de senhoras. Imagina ela pedir para o marido e as senhoras, pedir para o filho, para alguém, para acompanhá-la, para não ser assediada na rua e tal. E ela achava isso alguma coisa subserviente, e aí ela começa a testar esse limite. Mas não é só esse, tem uma série de limites que são redimensionados. E o Alegria da Casa é um manual de como testar esses limites. E com respeito, sem agressão, sem agressões ou lutas, mas usando, né, princípios bíblicos, né, e provérbios. Ela gosta de provérbios, que é uma forma de educar também, né? Provérbios que eu digo não é somente bíblicos, mas provérbios que eu acho que talvez do nosso grupo temos pessoas que têm provérbios que vieram, meu avô dizia, meu pai dizia, alguma coisa assim, aquela educação proverbial, né? Que era uma das nossas bases de educação, né? E que hoje a gente sente tanta falta na nossa sociedade como um todo, né? Bom, ao encerrar a nossa pesquisa, quase como um presente inesperado, nós descobrimos uma coleção de 16 poemas de Sara no livro A Happy New Year, compilado por Cia Kali após a morte de Sara, em 1907. Essa revelação nos proporcionou a publicação de um livro, esse livro é pequenininho, né? Tem 51 páginas, mas é pequenininho. Foi feita a tradução, né? A versão do inglês para o português, né? E publicamos. Aqui nós até chegamos a distribuir para
os grupos de música, aqui eu digo São Paulo, para a Federação das Uniões Auxiliadoras Femininas, né? E eu digo que foi um presente, porque era um sonho que eu tinha. Eu falava, quem é poeta escreve no momento de alegria, escreve no momento de tristeza. Não tem alguma coisa assim, eu era poeta, mas aqui acabou. Eu nunca vi isso, né? E depois, Calley morre em 1888, Sara escreve o último hino, some. Ela deixa a direção de Salmos e Hinos, mas está o filho dela ali. Se ela tivesse outro hino, tenho certeza que entraria, ainda mais ela, com a veia poética que ela tinha. Né? Então, ela deve ter escrito bastante. Cia escolheu alguma coisa de Ano Novo. Só no tema Ano Novo, ela coletou 16. Eu fico imaginando a imensidão disso. A professora Lisete Espíndola, né, que é da família Espíndola, Ávila, de uma tradição congregacional antiga, Rio-São Paulo, Santos, né, está colocando, fazendo adaptações, claro, dos poemas, colocando música, adaptando, né, e nós teremos esse ano, do bicentenário de Sara, hinos inéditos de Sara, né, cânticos, sendo colocados em uma homenagem para a nossa pioneira. Né? A gente está muito contente com isso. Silvia, acho que daria até uma programação. Olha, eu querendo entrar na sua pauta, peço perdão aí. Né? E sei que seria algo muito legal de termos. Né? Já está marcado, pastor, só escolher a data. Tá bom. E aí eu acho que a Lisete poderia até ser a pessoa aí para estar com você. Tá bom. Então, aqui é mais ou menos um escopo do que foi feito. Eu queria destacar também, né, e já estava aqui, viu, Hilda? Tem um material que a Hilda fez, que é A Mãe de Edimburgo, em que ela trabalha com a memória de Sara, e ela coloca diversos aspectos, mas, em especial, a, a adoção, né, do João, né, e da Cia, né, da Silvana, que o apelido carinhoso era Cia, né, e ela fez um encarte que eu já elogiei, e eu já não vou elogiar muito, porque ela está presente, mas foi muito bem feito, e ela colocou 35 fotos aqui, e é tão difícil ver foto do século XIX, né? E eu acho tão precioso. Eu espero que você tenha mais disso, Hilda, porque tem, tá bom. Então, pastor, olha, a gente tem condições de fazer o Lembranças do Passado ilustrado, viu? Olha só, que coisa linda. Estou lançando a semente. O senhor não quer fazer, não? A gente tem as fotos dos primeiros membros, grande parte deles. Vale a pena, viu? Vale a pena. Olha, tantas coisas que temos, né? A Silvia com aquela história da infância de Calley também. Silvia, eu acho que de Sara, você já pensou em fazer? Fazer o quê? Eu fiz o do Robert Calley. Não, eu sei que você fez, eu estou elogiando isso, mas você já pensou em fazer de Sara? Então, pastor, estou fazendo de Sara, para ser lançada esse ano. Que legal. Vou começar, na verdade, do nascimento dela, o encontro com o Robert Calley, ida para os refugiados e a chegada ao Brasil. Mas no Brasil, a gente só vai conseguir chegar até 1857, porque eu estou guardando ainda para o terceiro volume, que tem muita história para contar ainda. Legal. E olha, tem algumas cenas de
Sara, que são retratadas adolescente. Ela é expoente, adolescente expoente na classe, e tem outra que também é expoente. E tem o testemunho de uma diretora que vê as duas em competição e ela chega e fala: não tem jeito, não dá para ter dois sols dentro de um sistema único solar, né? Então, você percebe algumas tiradas assim fantásticas, né? Que legal. Olha, eu fico animado com isso, né? Com novas produções sendo feitas, né? Dilma, você que também teve tanto tempo, né? Com essa história, com essas memórias, né? Que legal, né? Ter essa participação e talvez, tanto individualmente, ou às vezes até reunindo algumas pessoas, né? Fazer coisas para a gente avançar nesse material. De Sara hoje, só na minha produção, com certeza, mais de 600 páginas. E não é que não é coisa assim de descoberta. Eu queria ser um arqueólogo, bater ali no meio de e descobrir. Não é assim. É tirar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, isso, aquilo, tal, colocando as fontes, né? Eu tenho uma pesquisadora, eu não sei nem se ela está aqui. A Cássia está aqui. A Cássia é sensacional. Ela acha cada coisa, né? E eu vou falar até daqui a pouco alguma coisa do pai de Sara. Ele era abolicionista. Não tem uma. E eu posso dizer que não tem, porque eu olhei tudo, né? Todos os textos que falam de Cali. Ele era abolicionista e chefe dos abolicionistas de Nottingham. Ele participa das reuniões de abolicionismo. E aí me faz repensar que no momento que Cali fala contra a escravidão, naquilo que eu chamei da pastoral da liberdade de Cali, né? Quando o congregacionalismo, né? Para mim é caleiana, mas vamos chamar de congregacionalismo para vocês não ficarem tristes. O congregacionalismo reage 13, acho que é 23 anos, 65, 88, 23 anos antes da abolição, não aceitando mais escravos, não aparece Sara, mas ela foi criada com um abolicionista. Ela era mais forte que Cali nos fundamentos. Eu não estou dizendo que Cali é escravocrata, por favor. Tem até repreensão que ele faz com o presbiteriano do jeito que ele trata as pessoas que estavam com ele, né? Mas eu acho muito legal isso daí também, sabe? Então, no texto que eu fiz, eu coloquei também minha homenagem a Cássia, né? Como coloquei para Hilda também, desses materiais que vêm e que fazem tão bem para a gente. Mas vamos seguir. Então, o Daniel já vai começar a querer me apressar, e eu vou ter que começar a olhar do lado de cá para não ver o Daniel. Bom, vamos lá para a biografia. Das origens de Sara ao casamento com Cali. Sara nasce, já falei, 25 de maio, em Nottingham, filha de William Wilson e Sarah Pouto Morley. Aliás, é interessante que a mãe de Sara, e Sara é Sarah Pouto, né? Se chamava Sarah Pouto. A avó dela, Sarah Pouto. Então, quando você pega um texto lá do João Gomes da Rocha, que tem, naquele tempo, tinham cemitérios, mas nas áreas rurais, os cemitérios ficavam próximo da casa, e os nomes se repetiam. Então, você tinha que procurar pelo ano para saber que se repetia mesmo, né? Então, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu ficava louco com isso. Peraí, aqui é ela, é a mãe, é a avó, quem é que está falando, né? Esses Morley eram descendentes dos huguenotes franceses, protestantes franceses. Aqueles que vieram para o Brasil,
no século XVI, né? No Rio de Janeiro. E, quando eles vieram, foram para a Nótica e se ligaram à igreja congregacional, que era uma igreja puritana e não conformista. Para alguém que está chegando agora, não conformista é no tempo da Rainha Elizabeth, que ela fez um decreto de conformidade. As pessoas tinham que se conformar com a religião que estava posta. E se não se conformasse, tinha que colocar que era não conformista. Então, conformista é que não aceitava a religião de Estado. Então, normalmente independente. Tá? Tá legal. É uma família que começa com atividades pastoris, mas ganha destaque na indústria têxtil e também na parte política. Né? O tio de Sara, né, vai se transformar num dos principais parlamentares do século XIX, da Inglaterra. Eu vou fugir um pouco, isso daí eu falo lá, quando eu falo de Calais. Eu escrevi um artigo sobre isso. Ele teve um rapaz que trabalhou com ele no jornal dele. O nome desse rapaz, acho que vocês conhecem, Karl Marx. Trabalhou com Samuel Moore. Tá, coincidência, tudo bem. E eles ficaram mais de 100 anos na política, sabe, geração em geração. É só olhar Brasília hoje, tá? Você chega lá, você vê 3, 4 gerações. A família paterna, os Wilson, né? O pai de Sara foi prefeito de Nótica. Era também de tradição puritana e não conformista, da igreja congregacional. E mais à frente, não tem nada a ver com o casamento, mas mais para frente, ele se une às duas fábricas. Eu coloquei a última versão aqui, que é 8.000 funcionários. Imagina no século XIX você ter uma fábrica com 8.000 funcionários. Essa fábrica rodou até 1960. Uma grande corporação comprou essa fábrica no século passado, a questão de 60 anos. Então, é uma fábrica que rodou mais de um século também. Então, ela vinha de famílias ricas, de famílias abastadas. Nos arquivos de Nótica, e essa informação, aqui eu não coloco, não estou colocando nota de rodapé em slide, né? Mas é Cássia que me passou. No artigo está contemplado. Encontrou-se uma referência a William Wilson como empresário, sabíamos, benfeitor social, bom, puritano normalmente é benfeitor social, e abolicionista, que foi novo, também presidente do Comitê Anti-Escravista. Sara, descendente de famílias puritanas e industriais, cresceu numa classe abastada, mas sem título aristocrático. O nome que se dá é gentleman. Até na certidão de casamento está marcado lá, gentleman, tanto o Calais como a Sara. Após a morte de sua mãe, 4 dias, é uma tristeza. Isso, se lá acontecia isso, no Brasil acontecia também bastante, né? Morrer assim, no nascimento, a mãe. E ela vai morar com a avó e tia em Londres e alternava com a família do pai e a família da mãe. William se casa novamente com Eliza Red Wilson, com quem teve 7 filhos. Ela mantém contato com todos esses daí, e depois, quando você vai ver a missão Help for Brasil, você vai encontrar os irmãos dela. Eu acho fantástica, assim, essa unidade, sabe? Sara recebe uma educação refinada, ênfase em artes, tornando pianista, pintora, poetisa. Ela era poliglota também, falava francês, falava alemão. A sua infância, aliás, quando ela começa
a primeira escola dominical, ela fazia sessão corrida, né? A primeira em inglês, a segunda em alemão e depois a terceira em português. Em português, se não me engano, foi a terceira, um ano depois, não foi 55, foi 56. A sua infância foi imersa na música. Os tios são músicos e tinha ensaios frequentes. Desde pequena, ela participa do ambiente musical criativo, tá? Tanto em casa como na igreja. Isso porque na igreja tem esse Thomas Binney, que é um pastor. Ele é pastor, ele é abolicionista, e ele coloca dentro do culto, né, não somente os salmos, mas hinos e cânticos improvisados, né? Então, é uma igreja, assim, que a gente pode dizer, não sei se usa esse termo ainda, no meu tempo de jovem, usar para frente, meio avançada, alguma coisa assim. As tias dela, Mary e Elizabeth, que cuidavam dela, foram grandes influências na formação musical. Lideravam os ensaios e inspiraram, com certeza, a sua futura carreira como compositora. Na adolescência, ela estudou nessa escola aqui, Board School of God, de Camberwell, destacando francês, alemão, piano, aquarela. E, nos anos de 1840, a família Wilson foi afetada com a tuberculose. Foi Elisa e tem 2 irmãos. Não é citado. Eu acho que é Cecil, que depois vem a falecer. O outro não consegui ver qual que era. Foi afetado pela tuberculose. Naquele tempo, tuberculose matava. Tá? Ela foi ativa na Igreja Congregacional de Torquay. Ela dirigiu uma classe de música e compôs um hino na inauguração da igreja. Além disso, fundou um curso noturno para jovens trabalhadores. O pai dela tinha uma fábrica e tinha jovens que não tinham oportunidade de estudar. Ela faz um curso, aqui não é curso bíblico e também não é um curso, vamos chamar secular, não, ela misturava tudo, é mais ou menos que nem Robert Hicks, misturava tudo, era professora deles na escola dominical e dava as matérias diversas que ela tinha aprendido lá no colégio para eles durante a semana. Desse curso sai capitão de navio, sai pastores, inclusive eu cito aqui o Pitt, que é o segundo pastor ordenado presbiteriano aqui no Brasil. Primeiro ele é presbítero da Fluminense, depois vai para São Paulo, aonde ele ajuda o Blackford. Blackford, o pastor principal, aprendeu, ou melhor, desenvolveu a falar o português junto com o Pitt. Sara se destacou nas missões, né, influenciada pelas famílias. Tanto a família Morley como o Wilson tinham essa preocupação. E ela criou uma oficina de costura para apoiar os campos missionários. Aqui tinha uma dupla visão. Mulheres eram treinadas num ofício, então era uma capacitação profissional que rendia dinheiro para elas, né, provento para elas, e o resultado, ela tinha contato com missões e mandava para missões. Ela chegou em Turquia, isso eu não sei, porque em 42 ela já faz, que mulher estudava dos 10 aos 16 anos. 41 ela faz 16. Então, 42 ela pode ter chegado. 47 inaugura a igreja. Então, é nesse intervalo que ela chegou, mas eu não achei nenhuma informação, por isso que eu deixei aberto. Então, ela chega em Turquia nesse período, né, e mesmo jovem, demonstrou grande responsabilidade e criatividade em ministérios como música, escola dominical e missões. É claro que a influência do pai dela, né, o pai dela construiu a igreja, era a igreja de pedra, né? Quando eu vi igreja de pedra, eu pensei numa igreja pequena. A igreja tinha 800 lugares.
Essa igreja, na Segunda Guerra Mundial, que fica na fronteira, né, com o mar, né, da Inglaterra, então foi base para os americanos que iam para a Segunda Guerra Mundial. Essa igreja foi ocupada, claro, com permissão da igreja, por soldados devido à sua amplitude. Hoje, né, a minha filha ia passar por lá, faz 5, 6 anos, aí eu procurei ver o endereço, tudo, mas a questão de 20 anos a igreja foi vendida e fizeram um planejamento de prédios, tudo, mas tem ainda um prédio que era de educação que continua lá atrás, também de pedras e feito pelo pai dela, né? A influência do seu pai, que era praticamente o principal mantenedor da igreja, também ajudava a quebrar os padrões. Não é normal uma jovem vitoriana ter um curso de rapazes à noite. Você está falando, peraí, o que aconteceu, né? Então, isso que eu falo de distender os limites, também talvez ela tivesse alguma facilidade, né? Sarah, influenciada por seu tio John Morley, e aqui é interessante, eu não lembro, se alguém lembrar pode até me falar, mas John Morley, ele rompe com a tradição congregacional e vai para a Igreja dos Irmãos, o darbismo. Aliás, a igreja que Caley mais escreveu contra foi o darbismo. E Caley tinha amizade com Darby, inclusive amizade de ir na casa dele, ele e a Sarah. E o John Morley ia também, porque John Morley era da igreja do Darby, porque Caley fazia separação. A doutrina ele não aceitava e dizia por quê. Tem até um livro dele, é um texto longo, né? É um opúsculo, não sei, 60 páginas, não sei, mas sobre o darbismo, né? E eu acho importante a gente saber isso daí. Sarah, influenciada pelo seu tio, ficou desapontada com o tipo de espiritualidade e materialismo dentro da sua igreja. Ela buscava uma fé mais profunda e integral. Não sei se você já escutou crente falar isso. Eu estou precisando de uma fé mais... Eu não sei, eu acho que é meio geral isso, né? Mas ela estava num momento de ruptura. Então, quando alguém fala, o Caley aceitou congregacionalismo por causa de Sarah, eu falo, pô, estudar um pouco de história. Você tem uma carta aí, cópia do João Gomes da Rocha para Dona Rosinha. E nessa carta, ele responde sobre isso, e agora o John fala para ele, e ele, John e João, aqui é para dar confusão mesmo. O John Morley, ele pergunta para o John Morley, e depois de muitos anos, Dona Rosinha pergunta para ele, e ele relata, né, essa carta. Eu lembro, eu vi com Dona Esther, mas eu vi essa carta há 25 anos. Não sei se a Dilma lembra, mas eu acho que... Eu lembro bem da Dona Esther, a gente viu junto. É interessante verificar isso, né? Que Sarah estava... ela não estava no darbismo. Fala, está frequentando isso aqui. Sabe aquele negócio que a gente tem hoje? Questão do século XXI, troca, é que nem um seletor de canal. Não era isso. Mas ela estava com a cabeça virada, né? E em 1851, o irmão dela adoece, Cecil, de tuberculose, vai para o Egito, depois agrava, tem 2 médicos que vão tratá-lo, falam, não dá para ficar aqui, recomendaram ir lá para
a gente fala Beirute, mas não é Beirute. Atrás de Beirute tem uma cordilheira, os montes, como que é? Monte Líbano, né? Que Beirute é beira-mar, né? O Monte Líbano tem 1.400, se não me engano, 1.300 metros, e ele fica vizinho de Beirute. Aliás, a melhor visão de Beirute é do Monte Líbano, né? É Chelan, se não me engano é Chelan, que eles vão. O Carley vai para lá com Dona Margarete, que vem a falecer, em 51, né? E o Sara e o pai dela vão para a busca do Cecil, né? Acompanhamento do Cecil, né? E durante essa viagem, Sara, que era ligada em missões, pega um boletim de missões e sem saber de Calley nada, compartilha que o Hevitson, o missionário que sucedeu Calley na Ilha da Madeira, tinha morrido, né? E contava as perseguições da Ilha da Madeira e contava de Calley. Chegando em Beirute, os Wills souberam que Calley estava em Chelan, tratando da sua esposa, que havia falecido. Aí o Wills falou, não, eu quero que Calley, já que ele é um excelente médico, trate, né, do Cecil. Aí ele vai e recomenda, né, devido à gravidade do caso, estava muito adiantado, não era bobagem ficar ali isolado da família. Ele recomendou que ele retornasse à família, né, tivesse os cuidados, que era por pouco tempo. Ele vem a falecer em agosto. Era maio, né? Então tem uma sobrevida de 3 meses. E aí tem um interesse latente de Calley por Sara e Sara por Calley. Sara marca no seu diário, acho que é no diário, que ela marca, ou é numa carta, agora estou na dúvida, mas ela marca assim, eu achava que ele era mais velho, então ele aparentava mais velho, né? Porque tem uma certa distância de idade entre os dois, né? O Calley se aproxima de Sara, o relacionamento se estreita, né? E em 14 de dezembro de 52 eles se casam. Só voltando à carta que eu falei, de John Morley, Sara procurava uma fé radical, ela fica impressionada com o tipo de fé de Calley. Calley não é eclesiástico. Calley não é denominacionalista. E Calley respeita todos, de todas as denominações, inclusive católicas. O jeito dele, baseado em servir a Deus, sem tradição denominacional, encanta Sara. A minha impressão é que esse é o elo para ela definir, unir a sua vida em missão a ele, ela que, em suas conversas com suas amigas, parentes, dizia que nunca queria casar com missionário e médico, porque esses dois não têm horários, né? E não têm família. Bom, eles se casaram, e aí tem o primeiro projeto missionário conjunto. Estou vendo o Sérgio. Gente, não fique preocupados. Quando chegar a hora de compartilhar, se tiver dúvidas, o Sérgio Prates já está aqui, e aí eu estou tranquilo. Que bom, Sérgio, que bom te ver. O primeiro projeto missionário conjunto, 19 de março de 53, Sara e Calley partiram para os Estados Unidos, passando pela Ilha da Madeira, né? Aqui, eu falo passando pela Ilha da Madeira, é de uma forma assim, sabe, bem, não vou dizer disfarçada, porque a última vez que ele disfarçou, ele teve que colocar, se travestir. Não, assim, meio em silêncio, né? E cumprimenta algumas famílias, né?
Depois disso, vai para Trinidad, onde se encontra com exilados madeirenses, né? Tinha passado 7 anos sem ver seu povo. Eu fico imaginando assim o acolhimento, né? O pessoal de Springfield fala que fizeram feriado. Os americanos devem ter achado esse negócio, né? Esses portugueses, quando ele chega lá, porque, não, para tudo, o Cali chegou, tal, né? Então, eu não sei, se Trinidad não vi se tinha feriado, tem que perguntar para a Joene. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu aqui em Trinidad. Porque em Trinidad, de 1846 e 47, foram 1.950 pessoas, é quase 2.000 pessoas que desembarcam lá. Lá é pequeno. Nesse tempo aqui, tá, até 49, tinha chegado 4.500 pessoas em Trinidad. Não tinha mais emprego. Aí tiveram que arrumar um jeito, a Free Church, a igreja escocesa, que ajudou todo esse tempo os madeirenses, a igreja presbiteriana da Escócia, não eles chamam a igreja estabelecida, né? Ela foi estabelecida em 1560. Né? A outra, a divisão, que se estabeleceu em 1843, que apoiou Cali. Eles fizeram sessão da igreja na cadeia, quando Cali estava preso. E acompanharam todos os refugiados e abrigaram aqueles madeirenses que queriam estudar, iam para o presbitério de Glasgow. Então, essa igreja fez contato com o presbitério de Springfield, né? E fizeram a ponte, começaram a levar madeirenses de Trinidad para Nova York e depois subia, né? Chicago, Springfield, Illinois, ia para Illinois, né? Liderados pelo pastor Henrique Vieira, né? Não tem nada a ver com o nosso deputado federal, que, aliás, é gente muito boa. Esse Henrique Vieira, né, ele chegou a ter que ficar escondido, né, na mata, né, e nas cavernas, né, na época da perseguição. E, curiosamente, eu não sei como, que o governo de Funchal chegou a homenagear colocando uma rua com o nome dele, né? Eu não sei, eu acho que escapou aí essa marca do Henrique Vieira, né? O irmão Jacinto me mostrou quando a gente lá esteve, né? Mas que fantástico, né? Que fantástico isso. Então, ele fica lá em Trinidad e Tobago e ele percebe que ainda está muito concentrado o número de pessoas. Teria que subir mais gente para os Estados Unidos. Bom, poucos dias, né, 2 semanas, eles já estão em Boston. E ele atua, independentemente na missão, de conseguir patrocínios. E aí tem um programa, isso no artigo até coloco, eles ficam uma semana lá, 2 semanas, que tem, sabe, eu acho que é que nem tem aí em Campina Grande, é uma semana que tem missões, tem escola dominical, tem evangelização, então uma série de atividades para eclesiásticas. E eles vão eles vão como missionários independentes. O Sérgio vai entender a palavra que eu uso. Eles vão como missionários indenominacionais e passam por todas, buscando patrocínio. Eles conseguem patrocínio para 3 navios.
e trazer 300 pessoas de Trinidad e Tobago nesse ano, sem nenhuma carta de recomendação. É legal que Sara registre em seu diário o interesse de Cali. Eu não sei, você já teve essa dúvida, né? Eu tenho certeza que eu e você, nós temos pessoas assim, dentro da memória bíblica, né? Sei lá, antigo, novo, e dentro da história da igreja, não tem alguém que se fala, puxa, esse personagem cara legal, né? Se eu tivesse assim um jeito, né? Uma cápsula do tempo para eu acho que eu ia fazer umas viagens, sim. Tem uns personagens que eu gostaria de conhecer. E personagens que Cali gostaria de conhecer. Eu acho que Sara permite que a gente saiba pelo menos 2 personagens. É claro que eu estou falando ali dos Estados Unidos. E falando dos Estados Unidos, e a gente está no tempo do segundo grande avivamento, que começa, segundo os teóricos, 1792. Eu gosto de colocar 1800 só para deixar um século primeiro, um século segundo, mas eles estão vivendo o segundo grande avivamento dos Estados Unidos. Inclusive, essas reuniões que eles participam têm assim a essência de Finney, é sobre a influência de Finney. Finney é o grande avivalista, no fundo. Mas ele vai visitar, né, o túmulo, né, de 2 grandes avivalistas. O primeiro metodista, George Whitefield. Né? Para a congregacional não ficar triste, é um metodista calvinista. Né? E pelo menos você fala, pelo menos isso. Se é que você é calvinista. Eu acho que Calvino não era calvinista, mas eu não quero causar problemas teológicos com você. É interessante que tem um local onde era o reduto do Whitefield ali, e tem até a cadeira, né, a mesa. Parece que ele morre naquela cadeira. E ele faz questão de sentar naquela cadeira e ficar em reflexão, ou oração, alguma coisa assim. Eu não gosto da palavra tietagem, mas eu não sei o que ele está fazendo ali, mas eu acho que ele está... o Billy Graham faz a mesma coisa. Eu não sei se é com Eduardo, mas ele faz a mesma coisa com alguém, o Billy Graham. Mas é alguém que perguntaram para o Whitefield uma vez, né? Você pode passar seu esboço? Mas por que o esboço? Não, para dizer como que você prega. Ele falou, não é. Você consegue marcar num papel como que é um raio, o efeito de um raio, de um trovão? Assim é o homem cheio do Espírito Santo. O segundo foi o túmulo de Jonathan Edwards. O Cálice demorava nisso, né? E Sara não é alguém que acompanha e fica quietinha ali do lado. Então Sara ficava pintando não, desenhando, né? Hilda, não sei se você já viu Hilda e Dilma, eu não sei se vocês já viram no diário de Sara, mas ela desenha, né? Eu não sei se vocês conseguiram identificar o que ela escreve embaixo. Eu digo porque está muito apagado. E eu vi isso há 25 anos. Né? Eu acho que hoje deve estar mais apagado ainda. O que ela escreve não é de Jonathan Edwards. É da filha dele. É menina, é adolescente. E casa com um grande avivalista que vem lá dos índios, daquela... É Brainerd, se não me engano. David Era o David Brainerd. Ela era Jerusha. Isso. Eles morreram em Ela escreve 1747. sobre eles e coloca
o nome da mãe da Jerusha é Sara, né? E, aliás, ela não escreve isso livremente. Isso daí estava na pedra, né? Que ainda está lá nesse monumento. A gente indo lá, tem esse monumento, tem essa pedra, né? Que marca isso daí, né? Então, eu acho legal isso. Modelos. É importante ter modelos, né? Por isso que eu não gosto daquela palavra que eu usei. Não é alguma coisa assim, não. Tem valores, tem identificações atrás disso. O contato com as sociedades bíblicas ajudaram a vida do casal posteriormente, quando estavam em missões no Brasil. A mesma coisa, sociedade missionária e literatura cristã. Finalmente eles chegam em Illinois. E aqui a gente vê a participação de Sara, né? Ela se dedica ao Ministério de Ensino, Música e Aconselhamento. E aqui é impressionante. Eu poderia falar que Sara, ela trabalha com o grupo todo. O Cali parece que ele trabalha mais com as lideranças. Não que ele seja elitista, mas era algo que eu acho que era meio até seletivo na relação das pessoas. Na relação das pessoas. Por exemplo, quando Lincoln precisa de alguém para ajudar a dona Mary Todd, a esposa do Lincoln, né? A Sara indica uma madeirense que vai para lá e vai ajudar a esposa do Lincoln. Eles precisam de uma casa e o Lincoln aluga a casa deles para o Cali, né? Então é legal, né? Então, a gente está bem acompanhado, né? Tem uma casa do Lincoln, né? O modelo pedagógico de Sara é inspirado na escola dominical. Um modelo que procura não somente assimilar as coisas para a vida cristã, mas mudar a situação socioeconômica das pessoas, alfabetizando adultos, especialmente homens acima de 40, ensinando inglês para facilitar a integração cultural. Ela também oferece aulas para mulheres e jovens, com foco tanto no ensino bíblico como no secular. Ela repete Torquay, lá, adolescente jovem, na Inglaterra. Na música, liderava os hinos, ensinava piano. Mary e Elizabeth influenciaram. Sara prestava aconselhamento, se destacando como líder nas igrejas de Illinois, equilibrando a submissão tradicional de uma vitoriana e de uma mulher do século XIX com uma atuação criativa e original. O período em Illinois foi muito produtivo para Sara e Cali, permitindo enfrentar juntos novos desafios. Cali aplicava sua formação médica e farmacêutica em obras sociais, enquanto Sara se dedicava ao ensino, abrangendo tanto a Bíblia como conhecimentos gerais, além de incentivar a alfabetização e a leitura bíblica. Juntos, investiam na evangelização e discipulado. E Sara também ensinava artes como música e pintura. Um ponto que me parece marcante é o respeito de Cali pelas opiniões de Sara, permitindo desenvolver um ministério criativo e sem restrições. Eu confesso que, estudando Cali, eu vejo Sara se preocupando com atitudes do Cali, por exemplo, quando na parte final no Brasil ele usa a imprensa para atacar áreas do governo e reprimiu os irmãos batistas,
e avanços presbiterianos, ela fica preocupada. Quando tem a crise de Niterói, e Cali fala para ela, não, você não vai porque eles estão atacando. Ela não vai, depois escreve, fiz bem em ir. E ela leva alguém que tem o apelido de grandão. Não sei se é José, João, mas é grandão. E pelo apelido devia ser alguém grande, e eles foram perseguidos na saída, né? Então, não que isso valorize, mas o respeito à palavra da outra. Bom, outra preocupação, preparar para missões junto a povos de língua portuguesa. 53, ainda a Sociedade Bíblica de Nova York sugere enviar madeirenses ao Rio. E Cali recusa. Ele fala como líder, discordando com o método que ele sofreu na Madeira. Por que ele foi perseguido? Pelos relatórios que a sociedade missionária mandava. Marcava até as reuniões. Os madeirenses apanhavam porque os católicos sabiam até onde que ia ter a reunião. Durante a estadia nos Estados Unidos, Sara Cali lê o livro de Kidder, né, Daniel Parish Kidder, que mostrava o Brasil carente. Eles ficam impactados, especialmente pelos apelos da sociedade americana. Abri errado. Tudo bem. Final de 54. Sara e Cali retornam à Inglaterra. Em janeiro de 55, ele escreve aos madeirenses pedindo orações sobre onde servir, deixando claro que queriam trabalhar entre portugueses, onde o evangelho era escasso. Após refletirem, decidiram que o Brasil seria o próximo campo missionário, reconhecendo a necessidade de pregadores e a falta de conhecimento bíblico. 9 de abril de 55, eles vêm para o Brasil. Robert, Sara e os Salmos Unidos. Bom, Sara e os ministérios no Brasil. Ao chegarem no Brasil, Sara e Cali tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro, tem uma cidade epidêmica. Ele segue o livro do Kidder em tudo, vai até no Hotel Faro, que estava no livro do Kidder, tem uma decepção, né? Depois vai para o Hotel dos Estrangeiros, que é do outro lado, né? Mas não dá certo. Eles se encontram em Petrópolis, que lembrava o clima, e tinha uma menor população, menor poluição, lembrava a Europa. Sara percebe as deficiências educacionais e inicia um ministério de escola dominical e classe de música. Mesmo antes de ir para a casa Gerheim, ela pede emprestada a casa lá para os americanos. E mais para frente eles alugam, né? Que se torna o ponto central da missão. Isso a gente ouve normalmente todo ano sobre isso, né? É uma marca na nossa denominação. A atuação de Sara é tão grande, tão significativa, que em 59, quando vem a queixa do presidente da província contra Cali, Sara é mencionada, o que não é comum, normalmente seria somente um missionário. Em 60, Cali doente, tem aquele episódio, Sara recebe a visita de Dom Pedro II e com dignidade representa seu marido. Tem uma carta deliciosa que a professora Joyce traduziu, eu acho que tem na vida cristã, e até no meu texto eu cheguei a colocá-la,
fizeram um recorte e publicaram também, mas é delicioso ver ali ela preocupada e falar para a Mariana, né? Vai lá ver, segura ele lá que eu vou me pentear, assim. Então, coisas triviais, mas que são perfeitamente humanas, né? E ele pergunta sobre pintura, tal, vale a pena ver. Nesse mesmo ano, ela recebe a legação britânica e o príncipe Alfred. Eu não vejo na nossa historiografia fala muito do Alfred. O Alfred é filho, é o quarto, se não me engano, quarto filho da rainha Vitória. Ela tem 8, né? Quarto filho da rainha Vitória. Apesar de ser bem jovem, ele devia ter uns 16, 17 anos por essa ocasião, ele é serião e ele depois vai ser o que vai cuidar da marinha, que era a maior marinha do mundo da época e tal. E isso veio para apoiar o casal naquela circunstância política que era desfavorável. É quando faz a relação de 3 jurisconsultos, né? É um momento que abre para o protestantismo. 1855, 1864, Sara se dedica a Petrópolis. Aliás, não tem escola dominical no Rio de Janeiro, só em Petrópolis. 64, o casal se transfere para o Rio, Sara assume a liderança da colportagem e funda a escola dominical, e de forma inédita, me parece que é a primeira vez. Eu não sei se presbiteriano tem classe mista, para adolescente ainda. Então, os congregacionais, creiam, são de ponta. E tem classe mista dos adolescentes. Também tem o cuidado que ela mantém com os antigos alunos de Petrópolis. Interessante que a igreja presbiteriana, rapidinho, né, forma a igreja em Petrópolis, com o irmão da Gama, né, da Gama, João Fernandes. Acho que em um mês ele forma a igreja, com os discípulos do Cali. Cali nunca se preocupou em ter mais do que uma igreja no Rio e, acidentalmente, em Recife, acidentalmente em Niterói. Sara seguiu os princípios puritanos, evitando sempre de pregar em púlpito, mas escrevia sermões para o seu marido durante suas enfermidades. Ele ia carregado no púlpito, ela não subia no púlpito. Sua proximidade com os comportores, muitos presbíteros, permitia que ela os orientasse sobre questões bíblicas, éticas e na arte de pregar. Além de educadora e evangelista, Sara foi tradutora e compositora de hinos, organizando o primeiro hinário protestante impresso no Brasil. Aí é o primeiro, lançado em 1861. Até foi engraçado que ficou pronto. E não é que o presbítero cisma de abrir os hinários novos e inaugurar sem a Sara? Acho que a Sara não gostou, mas isso depois a gente sabe. Bom, ela também traduziu livros, materiais missionários, mantendo os comportores abastecidos. Muitas memórias dessa época são preservadas em suas cartas, diários. Eles mantêm correspondência por 50 anos. Eu tenho uma vergonha tremenda quando vejo Sara e Robert. Robert, 1888, ele morre em janeiro. E ele escreve, nesse mês, antes de morrer, uma carta para alguém que ele evangelizou em 1838, 50 anos antes. É fantástico. Eu fico imaginando se um cara desse, Daniel, se ele tivesse um computador, o que ele ia fazer? Mas que coisa. Eu acho que eu fui para trás. E Sara exerceu diversas funções na igreja, desafiando os limites sociais, tanto da sociedade brasileira quanto da inglesa. Ensinava homens, liderava presbíteros, estabeleceu aulas para trabalhadores braçais, atitudes de transgressões, a norma da sua época. Nos livros,
eu falei livros, lembranças do passado, porque é uma coleção de 4 volumes. Sara é retratada como uma multitarefa, né? Escreve cada... Porque ela fica como uma coadjuvante que ela não para. Sara faz isso, Sara faz aquilo, tal, e tá Kali. Às vezes aparece um discurso de Kali e Sara tá de um lado para o outro, né? Parece uma figura feminina como Marta naquele texto da visita do Senhor. Traduzindo o texto, preparando o hino, auxiliando. Tem uma hora que ela está ajudando Bernardino, não o nosso, aquele outro, antes do nosso Bernardino, e o Kali passa, ela está ajudando no sermão. E ele vai se recolher e fala, ela está com problema com o Bernardino. E deixa ela com problema. Então, total liberdade. Mas tem uma que eu achei legal, tem um momento lá, eu não sei se é no volume 4, que ela fala que tinha algumas irmãs que iam ver que ela ia ensinar, tinha uma classe de 3 R's. Reading, Writing e Arithmetic. Na realidade é RWA, mas o inglês tem o costume de colocar 3 R's aqui e pronunciar como se fosse 3 R's. Eu achei legal porque isso é gozação, os ingleses fazem até hoje isso. Vamos estudar os 3 R's aqui, tá, né? Que é leitura, escrita e aritmética, que eles falam que são os conceitos básicos. Então ela tinha um grupo de senhoras, né, que se reunia com ele para ver os contos básicos. Ela falava os 3 R's, né, e puxava os R's, né, na forma de expressão. Seu envolvimento a destacou como líder, e em especial quando ele estava enfermo. Durante 10 anos, devido ao problema de saúde, Kali procurou alternativas para sua substituição. E quando ele procura alternativa, ele fala com Moody, amigo dele, com Spurgeon, é outro amigo. Finalmente, em 62, ele tem aquela queda, né? Vai visitar alguém, cai do cavalo, o cavalo passa em cima da perna esquerda dele. Ele contrata Richard Holden, que atua como seu pastor auxiliar até 71. 68, ele fica com um problema grave cardíaco e ele retorna para a Europa, fica 3 anos na Europa. Volta em 71 para substituir Richard Holden. Em 72, ele envia o João Manuel Gonçalves dos Santos para estudar junto com Spurgeon, onde ele se forma em 75. A visão de Kali era indenominacional. Ele, para indicar um pastor, ele diz o seguinte: tem que ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, educado, versado na língua portuguesa e capaz de apresentar as palavras divinas de forma a tocar o coração dos ouvintes e levá-los à ação do Espírito Santo. Ele não perguntava se já tinha lido Owen, se gostava do Robinson. Não, é essa forma. Sara, por sua vez, também compartilhava dessa perspectiva indenominacional. Numa carta que ela escreve à sua tia, em 71, eles estão naquela tensão. Ele está mais de 10 anos, né? 62 a 71, 9 anos. Ela escreve, olha, se a gente não encontrar um substituto, né, para Kali, devido ao problema de saúde, olha, não será surpreendente que os membros da igreja, aqui é Fluminense, sejam incorporados à igreja presbiteriana. Ela, ao expressar isso, refletia a visão de alguém que luta até o último dia da sua vida, em 1907, com Help for Brazil, para a igreja fluminense e suas filhas. Mas que, se tivesse algum problema no caminho, não teria problema nenhum de abraçar os irmãos presbiterianos, indenominacional. Eu acho que desde aquela carta que eu falei no casamento. Julho de 76, 21 anos no Brasil, o casal retorna à Europa, se estabelece em Edimburgo. Aqui é legal também. O Kali
foi ajudado pela Frischurch desde 43. 33 anos sendo ajudados com os madeirenses pela Frischurch. Ele não deixou a igreja estabelecida e não passou para Frischurch. Ele retorna na estabelecida. Calley falece em 88. Nesse período de 76 e 88, ele desenvolve como diretor de uma agência de missões. 92, pouco depois, quer dizer, 4 anos depois da morte de Calley, Sarah percebendo a necessidade dos campos aqui, ela funda a Help for Brasil. E aqui, se você olhar, é um grupo de família. Tem alguns nomes de fora, tem um metodista, né? Ali fora, né? O que é de fora, que é o... puxa, me sumiu o nome dele agora. É o que leva o evangelho para os chineses. Me ajuda aí. Hudson Taylor. Hudson Taylor, obrigado, Dio. Hudson Taylor. Hudson Taylor foi influenciado pela pregação de alguém que foi influenciado por Calley. Eu acho legal quando a gente faz algumas conexões, né? Eu lembro que uma vez eu falei sobre isso. Calley esteve na China, né? Então, é só para provocar, né? Não, peraí, não esteve na China, não deu para ir e tal. Não, ele foi convidado na Escócia, naquele tempo que ele vai para 1839, que ele vai para ser ordenado, né? Ele é na Inglaterra por um grupo de pastores independentes, depois sobe, eu acho que é o casamento da irmã Jane com aquele que o substitui, o médico, que depois vai substituí-lo na Madeira, né? E ele vai para uma convenção, é convidado a pregar, e quem aceita, né? E o desafio de missões é esse que vai pregar depois para Hudson Taylor. Bom, com auxílio de familiares, a missão presta suporte até 1907, após 52 anos dedicados ao Brasil, deixando um legado duradouro ao protestantismo brasileiro. Seus dons e ministérios continuam a inspirar discípulos e discípulas de Jesus até hoje. Sarah Calley teve um papel crucial como missionária pioneira e líder, ocupando, embora nunca tenha ocupado um cargo formal, supervisou portores, a maior parte deles líderes da igreja, e exerceu funções de liderança real. Junto com seu marido, tem as 2 igrejas, né, fundadas, Fluminense e Pernambucana. Suas estratégias evangelísticas iam além da igreja, alcançando o cotidiano e buscando a conversão através da relação social e ações concretas, refletindo sua visão pragmática e dedicação à expansão da fé. Ao revisitar a biografia de Sarah Calley, destaca-se seu papel de sujeito histórico e não de simples coadjuvante. Ela, como missionária pioneira, através de seus talentos e ações, foi fundamental na instalação e desenvolvimento do protestantismo de missão brasileiro. Quando Cynthia, esposa de Simonton, falece, tem o nenenzinho, né? Os presbiterianos vêm buscar, junto a Sarah, alguém que amamentasse o nenenzinho, filhinho de Simon. Então, eu acho assim que ela tem uma presença nos momentos chaves, né? Blackford não se dava com Calley. Calley não deu salmos hinos para Blackford. Quando Calley morre,
Aliás, o JMC, né, José Manuel da Conceição, veio pedir pessoalmente, enviado por Blackford, Salmos e Hinos, e Calley escreve uma missiva para ele e fala, entrega isso para Blackford. Não dou Salmos e Hinos, não dou por escrito. Sara deu os Salmos e Hinos para eles. Aliás, deu também para o Salomão Ginsburg, né? Primeiro missionário que ela brigou com ele porque ele tinha brigado com a noiva. Mas aí é outra história. Fechando. Para Sara, o viver no cotidiano era um exercício missionário. Faziam com criatividade e liberdade. Desenvolveu uma espiritualidade expressa no cumprimento de sua missão, utilizando os dons e ministérios recebidos pelo Senhor para ser e fazer discípulos. Daniel, era isso que eu tinha preparado. Peço desculpa que eu falei 8h30, acabei 8h42. Nada, pastor, sem problema. Irmãos, rapidinho, antes de passar para as perguntas, já temos algumas aqui no chat, mas eu queria abrir uma oportunidade para a Silvia. Ela estará, então, apresentando então, um livro, né, sobre o Calley, e ela também vai lançar esse ano, né, como ela comentou aí na palestra, outro livro infantil sobre a Sarah Calley. Então, a gente vai ter uns 5 minutos aí para poder apresentar esta obra, já que é o intuito da nossa palestra, poder também apresentar e divulgar o conteúdo sobre Sarah, né? Pode falar, Silvia. Obrigada, agradeço a oportunidade, né? O pastor Nassif também já deu uma palhinha aí do livro, então eu só queria fazer a propaganda, né, do livro. Esse livro a gente lançou no ano passado. Ele fala sobre a infância do Robert Calley até a expulsão dele da Madeira, mas ele é um livro infantil, todo ilustrado, 116 páginas, então vocês podem ver que é bem grande. Ele, além do Calley, a gente tem aí alguns personagens, os avós contam para as crianças a história do Calley. A gente aproveita também os países mencionados por Calley, né, que tem aqui, no caso, a Escócia, que é a origem dele, e a gente levanta isso em quadrinhos. E depois a gente, são 5 capítulos, a gente conta a história de forma narrativa, né? Essa aqui, por acaso, é a conversão dele. Então, a gente conta essa história de uma forma aí bem criativa. E esse a gente já tem disponível, se alguém quiser adquirir. Ele tem um diferencial, que é um livro para criança ler, mas que também pode ser contado nas igrejas, nas EBF. A gente aproveitou essa quantidade de capítulos, que é algo comum, né, da Aliança para a Evangelização de Crianças, mas a ideia é que a criança mesmo possa ler e também ser contado na igreja. Esse ano a gente vai, querendo Deus, que a gente consiga fazer o 2º volume. A gente chama o livro de Os Amigos do Paulinho e Isa em Expedição Missionária, por causa daqueles personagens que eu mencionei. E a gente vai fazer o volume 2, contando agora da infância de Sarah Calley até os primeiros anos da chegada aqui no Brasil. Então, é uma história também bem, bem incrível, porque, né, como eu mencionei, né, na fala do pastor Nassif, a gente não vai conseguir aí falar tudo, né, porque para a criança não pode ter muito texto, apesar que ele tem bastante texto. Tudo isso que o Nassif falou da Sarah, a parte inicial, tem na história, eu fiquei ali imaginando, já tem algumas ilustrações. Então, imagina vocês verem essa história de forma ilustrada. Então, é algo, assim, muito especial. Né? Aqui tem quando ele sabe, né, que a Margarete está doente. Então, são vários episódios, né, que a gente lia nos livros e a gente pode ver de forma ilustrada. Quem ilustrou foi a Stephanie Oliveira, e ela é uma artista também incrível, e ama história, reforma protestante, super engajada nisso tudo, então ela pesquisa, né, para fazer os desenhos, então facilita bastante. Então, imperdível esse ano também, no mesmo formato, 5 capítulos, só que nesse a gente vai tratar
da Inglaterra, né, da origem dela, vamos falar da questão dos refugiados, e vamos também focar no Brasil e as necessidades atuais do Brasil. Então, a gente faz tanto a questão histórica como a atualidade por essa questão missionária. Então, eu queria muito contar aí com o apoio de vocês na divulgação, porque, né, ele já tem um bom tempo aí que já foi publicado. A gente vai fazer quase um ano, né? Em junho a gente faz um ano, e a dificuldade de divulgação tem sido bem grande. Então, eu queria esse apoio de vocês. Esperamos fazer o lançamento do segundo volume no aniversário da igreja. Quem apoiou para fazer esse livro foi a Associação de Salmos e Hinos. Então, eles ajudaram com o valor. A Associação Basileia também apoiou. Mas o custo para fazer um livro todo colorido, é bem caro, né? De 116 páginas. Então, a gente já está aí custeando algumas coisas. E para o segundo volume, a gente só tem o valor da ilustração, ainda não temos o valor da publicação, mas acreditamos que até lá, né, em todo esse processo que ainda falta, porque não é fácil fazer um livro, e mais ainda um livro ilustrado e com quadrinhos. Então, e a gente tem uma personagem que é surda dessas crianças, então, além disso, a gente tem esse enfoque das libras, e isso também é apresentado no livro. Isso traz também uma dificuldade, mas tudo isso para que a gente fale dessa obra tão importante, né, que a gente está vendo aqui, do Robert e da Sara. Então, quero agradecer a oportunidade, né, se quiserem meu contato, né, é só procurar aí no grupo. Meu nome é Silvia Maia. Além disso, eu tenho um canal no YouTube chamado Conversa de Missões. Não tive a ideia antes, né, pastor Douglas Nassif, eles tiveram antes de falar do bicentenário, mas a gente está sempre lá levando temas missionários e também da história congregacional. Agradeço a oportunidade.